E aí, moçada, tudo beleza? Bom, a gente vai aqui agora ver mais alguns casos de fatoração. Quinto, sexto, sétimo e oitavo casos, tá? Todos relacionados com os produtos notáveis, ok? Esse que a gente vai ver agora, a gente já viu aqui um produto notável, deixa eu encontrar da aula que a gente viu lá, o produto de Stevin, que é aquela distributiva normal que a gente faz, né? Lá o X multiplica todo mundo, o A multiplica todo mundo. Só que, com um detalhe, o primeiro termo de cada carinha aqui, ó, de cada binômio, é o mesmo, tá? Aí vai ficar sempre no mesmo formatinho. O primeiro termo ao quadrado, a soma dos carinhas, ó, então aqui A mais B, e o produto dos carinhas A vezes B, tá? O que a gente vai fazer agora é o caminho contrário. Para quem não se recorda, lá, a gente fazia o quê? O quadrado do primeiro carinha que se repete, ó, y2, 4 mais 5, 9, y, 4 vezes 5, 20. E aí, aqui eu fiz do lado, inclusive, lá na outra aula, na raça, na distributiva, para mostrar que a gente chega no mesmo resultado. Tá? Agora eu vou fazer o caminho contrário. Vou pegar aqui, ó, e ir para lá. Tá? Só para lembrar aí que a gente já viu o caminho de ida e agora a gente vai fazer o retorno. Tá legal? Bom, então esse cara aqui, se a gente for fazer o caminho todo de volta, a gente vai chegar em algo assim. Tá? Ele é conhecido assim no dia a dia como some-produto. Tá? É a maneira como a maioria dos professores se refere a esse cara aqui. Vocês vão ver que é relativamente fácil de fazer. Bom, primeira coisa, ó, pode fugir um pouquinho disso, mas o padrão é a gente lidar com trinômios do segundo grau. Olha lá, um trinômio, 3 termos, o maior grau possível, o grau 2. Embora eu possa fazer com outros graus, grosso modo a gente vai ver aquilo que a gente mais usa, não tem necessidade de ficar também aumentando a dificuldade disso aqui. Tá legal? Bem, colocado que é um trinômio do segundo grau, eu preciso também estar esperto, não que seja a única possibilidade, mas é o que a gente vai fazer, em observar que o coeficiente do termo que está ao quadrado é 1. Sendo ele 1, a gente pode mandar bala e ver se consegue usar esse caso. Porque depois, quando a coisa misturar, vocês vão ver que tem hora que vai aparecer esse aqui e não vai ser, ou mesmo no nono ano tem hora que você vai ver que isso aqui não dá para fatorar, pelo menos não por enquanto, tá? Mas pra gente agora, vai tudo se encaixar bonitinho, tá legal? Então o que eu vou fazer? Primeiro eu tenho que ver se então o termo ao quadrado tem coeficiente 1. Aí esse cara aqui e esse cara aqui é o que a gente vai chamar de soma e produto. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou procurar dois números. Isso aqui a gente vai trabalhar grosso modo com números inteiros, tá? Dois números que somados resultem em mais 7 e que multiplicados resultem em mais 10. Muito bem. Por isso conhecido como soma e produto, ok? É melhor sempre começar pelo produto. O produto, já que eu vou trabalhar grosso modo com números inteiros, fica bem limitado. Por exemplo, dois números inteiros que se eu multiplicar resultam em 10, eu tenho aí 1 e 10 e 2 e 5. Então fico com essas opções bem limitadas. Agora a soma eu posso ficar aqui brincando, é bom. 1 mais 6, 2 mais 5, 3 mais 4, 4 mais 3, 5 mais 2, e eu não está entrando nem nos negativos. Tá? Então eu teria 1 vezes 10, que dá 10, só que se eu somar 1 com 10 não vai dar 7. Por outro lado, eu tenho 2 e 5, 2 vezes 5, 10, se eu somar 2 com 5 dá 7. Então olha só. A gente põe aqui e verifica. 2 vezes 5, 10, 2 mais 5, 7. Beleza. Feito isso, a questão está resolvida praticamente. Olha como é que a gente vai preparar para dar a resposta. Como aqui está x quadrado, então vai ser x e x, olha lá. Porque quando eu faço x vezes x, eu resulto em x quadrado, pensando no caminho invertido. Tá? Se fosse a ao quadrado, a e a. Y ao quadrado, y e y. Qual o primeiro valor que eu encontrei aqui? Ó? 2 positivo, então mais 2. Qual o segundo valor que eu encontrei aqui? 5 positivo, então mais
5. Acabou. Ficou na dúvida? Aplica aqui o produto notável ou, na pior das hipóteses, a propriedade distributiva, você vai ver que resulta aqui, ó, que você consegue voltar ali. E é isso que a gente vai praticar agora. Tá legal? Então lá, primeiro eu vou olhar se o termo que está ao quadrado, primeiro se é um trinômio, né, do segundo grau, e é. Se o termo que está ao quadrado tem coeficiente 1, verificado isso, o termo do primeiro grau, aqui ó, esse é o termo do primeiro grau, o coeficiente dele é o que tem a ver com a soma, e o termo independente, ou o termo do grau zero, que não tem incógnita, é o que tem a ver com um produto, então vai ser o mais 20. Então precisa encontrar aqui dois números que multiplicados resultem em 20 e somados deem menos 9. Tá? Começa sempre aqui, ó, como eu falei. Bom, eu vou ter 1 vezes 20, mas não tem jeito de somar e dar 9. Eu vou ter 2 vezes 10, mas não tem jeito de somar e dar 9. E eu vou ter 4 e 5. Opa, esse é interessante, né? Só que quando eu coloco aqui 4 e 5, não vai dar menos 9, vai dar mais 9. Para dar menos 9, eles tinham que ser o quê? Negativo. E o que eu fizer em cima, eu tenho que repetir embaixo. Tem que ser o mesmo par. O que acontecer aqui, tem que acontecer aqui. E aí você verifica se funcionou. Menos 4 vezes menos 5, mais 20. Perfeito. Menos 4 somado com menos 5, ou seja, devo 4, devo 5, devo 9. Ótimo. Só dar a resposta. Como que prepara a resposta? Parênteses. Como aqui é m ao quadrado, eu ponho m e m. Primeiro valor que eu encontrei, menos 4. O segundo valor que eu encontrei, menos 5. Isso aqui é a resposta, é a fatoração desse trinômio. Ficou na dúvida, faz o caminho inverso, vê se volta ali. Terceiro exemplo. Termo ao quadrado, coeficiente 1. Aqui também, quando não tem nada, tem 1, né? Então no caso menos 1. Ok? Bom, eu preciso então de dois números cuja soma resulte em menos 1 e o produto em menos 12. Aqui, de repente, as pessoas já se enroscam um pouquinho. Para dar 12, eu tenho 1 e 12, mas não tem maneira de somar, ou mesmo de subtrair, né? Somar uma quantidade negativa entre 1 e 12 e resultar em 1. Depois eu tenho 2 e 6, mas também não tem como. Se eu somar dá 8, se eu subtrair dá 4. E por fim eu tenho 3 e 4. E 3 e 4, se eu somar dá 7, mas se eu subtrair, de repente eu consigo chegar no menos 1. Né? Porque a diferença deles é 1. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar o 3 e o 4 sem sinal. E agora a gente vai ajustar. Já o sinal, como a gente fez aqui em cima, é bom sempre ajustar pela soma, porque o produto é diferente. Menos 3 vezes 4 dá menos 12. E 3 vezes menos 4 também dá menos 12. Agora aqui, dependendo de onde eu colocar o sinal, muda o meu resultado ali, né? Então é o seguinte, para que essa soma resulte em menos 1, eu tenho que ter 3 e tenho que dever 4. E o que eu fizer na soma, eu tenho que fazer no produto. Ó. 3 somado com menos 4, menos 1. 3 vezes menos 4, menos 12. Como é y ao quadrado, eu preparo meu parzinho de parênteses aqui assim. Ó. O primeiro valor que eu encontrei é 3 positivo, então mais 3. O segundo valor é 4 negativo, menos 4. Ok? Ficou na dúvida, tira a prova real. Aqui. 1. Então a soma tem que dar mais 6 e o produto tem que dar menos 27, ok? Bom, para dar 27 eu tenho 1 e 27, mas não importa como eu vá somar ou subtrair, eu não chego aqui, no 6. E depois eu tenho o quê? 3 e 9. E 3 e 9, a diferença entre eles é 6. Então, de repente, é isso que vai funcionar aqui. Então eu coloco o 3 e o 9. E aí eu preciso ajeitar sinal. Como que eu vou fazer 3 e 9 e resultar em 6 positivo? Então eu tenho que ter 9 e dever 3. Para ficar 9 menos 3, vai me sobrar 6. O que eu fizer aqui, eu repito embaixo e verifico. Menos 3 vezes 9, menos 27. Ok, funcionou. Então W. Primeiro valor que eu encontrei, menos 3. Segundo valor que eu encontrei, 9 positivo. Está aqui. Tá, então a gente vai trabalhar grosso modo com trinômios simplesinhos assim e
números inteiros. Eu posso ter com fração, eu posso ter, mas não é o nosso objetivo aqui. Quando começa a complicar, ele já perde o objetivo, que é agilizar, porque eu vou ficar meia hora pensando, já não vai compensar para a gente. Sobretudo, a gente vai aprender a resolver equações de segundo grau no próximo ano, talvez no final desse ano, e determinados casos resultam aqui. A gente vai usar mais ou menos isso aqui, tá? Com esse visualzinho mesmo, sem complicação. Agora aquele bom e velho exercício do fatório completamente. Bom, isso aqui é um trinômio, mas não é um trinômio de segundo grau. Também aqui não está sozinho, como eu falei que tem que estar expoente 1, perdão, coeficiente 1. Então, de repente, o que eu vou ter que tentar fazer aqui é aplicar mais de um caso. Vamos ver se dá. Bom, o 2, o 26 e o 72, o MDC deles é 2. x4, x3 e x2 eu ponho de menor expoente. É aquele esqueminha. 2 dividido por 2 dá 1. x4 dividido por x2, x2. Menos 26 dividido por 2 dá menos 13. x3 por x2 dá x. 72 por 2, 36. E x2 por x2 dá x0. Caiu fora. Coloquei em evidência. Agora aqui eu tenho um trinômio do segundo grau, que a gente vai ver se utiliza aí agora o produto, né, a volta lá do produto de Stevin, ou a some produto, que é mais informal, é mais comum para a gente guardar, ajuda a lembrar, tá? Peguei um rascunho aqui. Vocês já não vão, a partir desse exercício de fatorar completamente, já não precisa mostrar para mim aquela lógica de some produto. Então, vou fazer aqui no rascunho para a gente, ó. Bom, eu sei que aqui está com o coeficiente 1, isso é ótimo. É um trinômio do segundo grau. Eu preciso que a soma resulte em menos 13 e o produto resulte em 36, ok? Para dar 36, eu tenho 1 e 36, mas não tem como essa soma ou diferença virar 13. 2 e 18, mas não tem como essa diferença virar 13. 3 e 12, mas não tem como 3 e 12 virar 13. 4 e 9, 4 e 9 é interessante, porque 4 com 9, 13. Então provavelmente vai ser por aí. Só que quando eu coloco aqui 4 e 9, fica errado o sinal. Então a gente vai dar um jeito no dito cujo aqui, ó. Menos 4 com menos 9 dá menos 13, menos 4 vezes menos 9 dá mais 36, né? Então, isso aqui vai ficar dessa maneira. 2x² quietinho. Aí eu preparo o meio campo aqui, ó. Primeiro valor que eu achei é o menos 4. Vamos por preto já, né? Pra ficar com resposta final. E aqui é o menos 9. Ficou na dúvida? Desenvolve isso aqui, tem que voltar ali em cima, tá? E esse cara aqui, tem gente que já quer aplicar a soma em produto aqui e não vai conseguir fazer funcionar. Por causa do menos. Eu preciso que esse coeficiente seja 1. E aqui não é 1, ele é menos 1. E o que eu vou fazer? Ah, professor, posso multiplicar por menos 1? Não, não pode. Você só pode fazer aquilo na equação, porque você faz as coisas, a multiplicação dos dois lados, os dois membros. Aí parece aquela balancinha de peso que fica em equilíbrio retinho assim. E aí se eu tirar o mesmo pezinho de cada lado, continua em equilíbrio. Aqui nem equação é, então esquece. O que eu vou conseguir fazer aqui? Vou colocar o menos 1 em evidência. Olha só como é que vai funcionar, ó. Como é que eu vou resolver meu problema? Menos 1 dividido por menos 1 dá mais 1. E o y2 não tem parzinho, só copia. Menos 9 dividido, perdão, mais 9 dividido por menos 1 resulta em menos 9. Y. Menos 18 dividido por menos 1 resulta em mais 18. Então, o que estava me atrapalhando aqui a aplicar esse caso de fatoração que a gente acabou de aprender era esse menos. Agora eu resolvi o problema. Agora está 1 só aqui, ó. Aí a gente vai, ó, aqui no rascunho. Esse rascunho, você quiser fazer e mostrar também, para mim não tem problema. Tem gente que bate o olho e já vê. Quem não consegue, pode usar, sem problema nenhum. Que não pode errar, tá? Quer dizer, não é que não possa errar, mas o ideal é que a gente não erre porque ficou com preguiça de fazer isso, né? Bom, para multiplicação da 18, tem 1 e 18, não tem como resultar em 9. Depois eu tenho 2 e 9, obviamente tem como resultar uma soma em 9, de 2 e 9, nem a diferença. Depois eu tenho 3 e 6. E aí a coisa começa a melhorar. Só que para dar menos 9 tem que ser menos 3 e menos 6. Ó. Olha lá, aqui vai virar mais a multiplicação e vai manter o menos. Então,
organizando aqui, ó, menos 1, prepara o meio campo, menos 3 e menos 6. Tá fatorado. Ok? Então aqui é a nossa resposta. E esse cara aqui, esse trambolhão aqui, como eu já falei, quando você pegar alguma coisa com 4 termos ou com 6 termos, um caminho meio interessante para a gente tentar fazer aí é o agrupamento. Se eu analisar esse grupinho aqui, eu vou verificar que eu tenho A2 em todos eles. E isso é bom, significa que eu consigo colocar em evidência. E aqui, olha, observe que está quase igual a esse, ó, só que os sinais estão invertidos. Então vamos colocar o menos 1, fazer a mesma coisa daqui, ó. Menos B2 dividido por menos 1, B2. Mais 3B dividido por menos 1, menos 3B. Menos 2 dividido por menos 1, mais 2. O que é ótimo. Toda vez que eu percebo que esses carinhos estão idênticos, significa que muito provavelmente estou no caminho certo, não é? Beleza. Os carinhos de fora formam um grupinho. Esse carinha de dentro forma outro grupinho. Esse trinômio é um trinômio do segundo grau, coeficiente 1, e de repente eu consigo usar soma e produto. Mas esse aqui a gente já aprendeu. Diferença de quadrados. Porque 1 ao quadrado é 1 e A ao quadrado é A2. E aqui está menos. Raiz quadrada de A2, A. Raiz quadrada de 1 é 1. Então eu posso colocar assim, ó. Isso a gente já fez um monte, que é aquele casinho mais fácil que tem, né? Pelo menos no primeiro momento. Agora aqui, ó, eu preciso que a soma resulte em menos 3 e o produto resulte em mais 2. Esse é bem fácil, para o produto dar 2 é só 2 e 1, não tem outra opção aqui, né? De número natural. Então, eu preciso só resolver o problema dos sinais, ó. Eles têm que ser negativos para poder dar menos 3, tá? Então isso aqui vai ficar como B, arrumo meio campo, B de novo, menos 1 e menos 2. E aí eu fatorei, ó, transformei aquele polinômio enorme que estava aqui, ó, em uma multiplicação de polinômios. Tá? Então, esse quinto caso já era. No sexto caso, a gente já viu também... deixa eu pegar aqui a folhinha, só um minutinho. A gente já viu aqui também nos produtos notáveis. E na verdade a gente vê aquele caso de produto notável que chama soma de dois cubos, é o mesmo nome inclusive. Não é tanto pelo produto notável, é justamente pela fatoração. A gente usa muito mais a fatoração desse caso do que o produto notável. Aí ele aqui, ó. Lembra, ele vinha esse trambolho aqui e quando eu fazia todo o processo, resultava na soma de dois cubos. E na prática a gente aprendeu a sair daqui e vir para cá. Agora é o contrário, eu vou sair daqui e vir para cá. Então esse cara aqui, ele vai resultar para mim, deixa eu pôr vermelhinho, nisso aqui, ó. Aí a gente vai ver como é que faz isso. Mas se você relacionar com o produto notável, correspondente, você vai ver que não tem enrosco. Tá? Então o que eu preciso? Olha o nome dele, soma de dois cubos. Eu preciso de uma soma de dois carinhos que estejam elevados ao cubo. Elevados ao cubo. O x está ao cubo e o 8. O 8 sim, é 2 ao cubo. Uma outra maneira, eu preciso que cada um dos dois termos tenha raiz cúbica. Tá? Que é até melhor a gente pensar assim. Olha só como vai ser relativamente fácil de fazer. Ó. Faz raiz cúbica de cada um deles. Raiz cúbica de x3 é x. Raiz cúbica de 8 é 2. E aí, eu vou precisar encaixar esses dois carinhos. Esse aqui é como se fosse o A, ó. E esse aqui é como se fosse o B. É o primeiro termo e o segundo termo. Eu preciso encaixar nesse formato aqui. Como que eu vou fazer isso? Faço a raiz cúbica, então uma mais a outra. É aquele pedacinho ali, ó. Tá? Aí olha o que acontece. Ó. O primeiro termo, que é o A, que no nosso caso é o x, está ao quadrado. Então, x, 2. Sempre vai ser menos. Quando aqui for mais, aqui sempre vai ser menos. Conforme a gente já virou nos produtos notáveis, né? E quando aqui for menos, ali vai ser mais, que é o próximo caso. O que está acontecendo aqui? Ó? A vezes B, ou seja, 1 vezes o outro. 1 vezes o outro. X vezes 2, 2x. E por último, mais o segundo bichinho ao quadrado. Nosso bichinho aqui é o 2.
está no lugar do b. Então 2 ao quadrado, 4. Repetindo, faço raiz cúbica de cada um deles. Primeiro, ó, um somado com o outro, os resultados aqui. Aí o primeiro ao quadrado parece lá o que vai virar o trinômio quadrado perfeito, né? Que é o primeiro ao quadrado, 2 vezes o primeiro e o segundo, mas aqui não tem esse 2 vezes não. Primeiro ao quadrado, 1 vezes o outro, segundo ao quadrado. Sinal sempre invertido. Quando for soma de cubos, aqui vai ser menos. Tá? Ah, mas por que essas regras sinais? Porque esse formato, nessas posições respectivas, com esses sinais que resulta aqui, ó. Conforme a gente já viu quando a gente fez um monte de exemplos disso aqui. Tá legal? Olha lá, raiz cúbica. Se não tiver raiz cúbica, significa que não é esse caso. Ou tem algum artifício, alguma manha pra gente usar, tá? Raiz cúbica de 27 é 3. Raiz cúbica de M6 divide aqui da M2. E raiz cúbica de 1 é 1. Olha lá, como é que fica então? Primeiro resultado mais o segundo resultado. Aí fica, olha lá, o primeiro ao quadrado. Então o quadrado de 3m2 é 9m4. Sempre que vai ser menos quando aqui for mais. 1 vezes o outro. 3m2 vezes 1, 3m2. E o segundo ao quadrado. Olha lá. Formatinho que eu falei ali em cima, ó, tá? Mais um aqui. Raiz cúbica de 0,125, opa, A9 e raiz cúbica de Y6. Bom, raiz cúbica de 0,25, vamos lá, raiz cúbica de 125 é 5. Raiz cúbica de 0,125 é 0,5, tá? A9 dividido por A3, perdão, a raiz cúbica de A9, eu vou dividir 9 por 3, vai dar A3. Raiz cúbica de Y6, vou dividir, vai dar Y2. Agora aquele esqueminha, um mais o outro. Agora eu vou multiplicar. Como? Quadrado do primeiro, qual que é o quadrado de 0,5? O quadrado de 5 é 25. O quadrado de 0,5 é 0,25. O quadrado de A3, A6. Um vezes o outro, só que negativo. Então, meio A3Y2. Mais o quadrado do Y2, que é Y4. Então, tá dando para notar que, na verdade, a fatoração ela não é difícil. Só precisa lembrar desse formatinho aqui, ó. Para encaixar ali. Mais um aqui, ó. Raiz cúbica de 1000m12, raiz cúbica de 1000 é 10, raiz de m12, 12 por 3 vai dar m4. Agora a raiz cúbica de m15 sobre 8, raiz de m15, 15 dividido por 3 vai dar m5, raiz cúbica de 8, 2. Vamos lá. 10, né? O primeiro, mais o segundo. Vezes o quadrado do primeiro, o quadrado de 10 é 100, o quadrado de M4 é M8, menos 1 vezes o outro, aqui vai dar para a gente simplificar daqui a pouco, vai ficar assim, ó, 10M4, oh meu Deus, M4 é embaixo, 10 sobre M4 vezes M5 sobre 2. Mais o quadrado do segundo, o quadrado de M5 é M10, 2 ao quadrado, 4. Aqui deu para simplificar, não é sempre que dá, ó, M5 dividido por M4 sobra M1, tá? E aqui 10 dividido por 2 dá 5. Então agora finalmente eu vou dar minha resposta, que é 10 sobre M4 mais M5 sobre 2 vezes 100 sobre M8, 5M mais M10 sobre 4. Mas não é toda hora que eu consigo simplificar não, tá? E agora, o bom e velho exercício de fatorar completamente. Esse cara aqui, a gente pode
tentar aplicar, é um trinômio, né? Eu posso tentar aplicar aqui o trinômio quadrado perfeito, soma e produto. Não é que não dê, mas a gente vai trabalhar grosso modo quando ele for um trinômio do segundo grau, tá? Não dá para colocar em evidência, então de repente é um trinômio quadrado perfeito. Vamos ver. Raiz quadrada de x12, x6. Raiz quadrada de 64, 8. Como ali está mais, aqui fica mais. Vamos ver a verificação. 2 vezes x6 vezes 8, 16x6. Ok. Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Só que aqui dentro eu tenho uma soma de cubos. Ó. Como é que eu sei? Esse tem raiz cúbica e esse também. Também vamos tentar fazer mais ou menos direto. Ó. Raiz cúbica de x6, x2. Raiz cúbica de 8, 2. Aí vem primeiro ao quadrado, menos 1 vezes o outro, mais o segundo ao quadrado. E tudo isso tem aquele 2 lá fora. E como que eu vou fazer então? Para indicar que está tudo elevado ao quadrado. Vou pôr colchete e fica o 2 lá. Então, na verdade, olha, o que eu fiz? Isso aqui, ó, que está no balãozinho vermelho, virou tudo isso aqui, ó. Ok? Mas, grosso modo, eu fiz um trinômio quadrado perfeito e depois uma soma de cubos, tá? Aqui. Não dá para pôr em evidência, não é trinômio, mas se eu olhar aqui, eu consigo perceber que dá para colocar o A2 em evidência. Então fica A2, A2B3 por A2, sobra o B3. E A2 dividido por A2 sobra 1. Aqui está B3 mais 1 e aqui está tudo negativo, então adivinha? Coloco menos 1 em evidência. Menos B3 dividido por menos 1, B3. E menos 1 dividido por menos 1, mais 1, o que é um ótimo sinal. Ó. Muito bem. Esse carinha forma um parzinho, esse aqui forma outro. Isso a gente até viu hoje, agora há pouco. Diferença de quadrados, raiz quadrada de A2 é A, raiz quadrada de 1 é 1. Então primeiro soma, depois subtrai ou vice-versa. E isso aqui é uma soma de cubos. Raiz cúbica de B3, B e raiz cúbica de 1 é 1. É como que fica o segundo grupinho aqui. O quadrado do primeiro carinha, menos 1 vezes o outro, B vezes 1 é B, mais o quadrado do 1, que é 1 mesmo. Então isso aqui tudo é a fatoração daquele cara. Beleza? O sétimo caso não vai ter lá grande diferença para a gente, que a gente acabou de ver. Só vai mudar sinal, exatamente a mesma coisa. Olha aqui, ó. Em vez de ficar A mais B, ele vai ficar A menos B. O quadrado do primeiro, agora aqui vai ser mais, ó, só inverteu isso aqui, ó, tá? 1 vezes o outro, então A vezes B, e o quadrado do segundo. Então a única coisa que mudou, isso aqui, ó, trocou, tá? Então a diferença entre o sexto caso e o sétimo caso é só essa posição dos sinais, tá? Olha lá, mesma história. Aqui, inclusive, eu já vou, de repente, praticar alguns um pouco mais direto, para a gente ir treinando, que é esse o objetivo, inclusive, no caso de fatoração, a gente agilizar o cálculo, né? São técnicas algébricas para a gente agilizar, tanto produtos notáveis quanto fatoração. Muito bem. Raiz cúbica de y3, y. Raiz cúbica de 1, 1. E aqui é menos, porque eu tenho uma diferença de cubos. Primeiro ao quadrado, aí agora fica mais, né? Eu troco aquela ordem. 1 vezes o outro, 1 vezes y dá y. E o quadrado de 1 é 1. É a mesma história, observe que não tem nenhuma novidade. Tá? Olha lá, raiz cúbica de 64 é 4, de M9, M3, e raiz cúbica de 125, 5. Quadrado do primeiro dá 16, M6, agora é mais 1 vezes o outro, 4 vezes 5, 20, M3, o quadrado do 5, 25. Ok? Beleza. Bom, com decimal que muita gente fica na dúvida. Raiz cúbica de 0,001, como é que fica? Raiz cúbica de 1 é 1. Raiz cúbica de 0,001 vai dar 0,1. Tá? E raiz cúbica de A3 é A. Raiz cúbica de 216 é 6. Raiz cúbica de 0,216, 0,6. O que? B.
o quadrado desse cara aqui. O quadrado dele é 0. Opa, o que eu pus lá, meu Jesus? Eita. O quadrado de 0,1, 0,01. Quadrado de A, A2. 1 vezes o outro. 0,1 vezes 0,6 vai dar 0,06. Quando a dúvida, pode armar a conta no rascunho, não tem problema, tá? O que me importa aqui não é o cálculo decimal, e sim se você está sabendo aplicar a regra. A vezes B, AB. Então, 1 vezes o outro. Tá? Mais o quadrado do segundo, quadrado de 0,6. 0,36, o quê? B2. Ok? Beleza. Raiz cúbica de 729. Esse aí teria que fazer pela fatoração, né? Que vocês aprenderam lá com a professora Alda. Dá 27. Raiz cúbica de x9, x3. Raiz cúbica de x12, x4. E raiz cúbica de 27, 3. Quadrado do primeiro. O quadrado. Opa, fiz meleca, gente. Não é 27, eu fiz raiz quadrada aqui. Raiz cúbica de 729 é 9. 9 vezes 9 é 81, vezes 9 é 729, tá? Desculpa. Então aqui o quadrado do primeiro, quadrado de 9 dá 81. E quadrado de x3, x6. Mais 1 vezes o outro, a gente vai simplificar daqui a pouco. E aí o quadrado desse cara, o quadrado de x4 é x8, o quadrado de 3 é 9. O que eu consigo simplificar aqui? 9 dividido por 3 dá 3. x4 dividido por x3 vai dar x1. Então, finalmente, aqui a nossa resposta é essa. Ó. Aqui vai dar mais 3x e aqui mais x8 sobre 9. Mas assim, não é toda hora, eu pus aqui para treinar, tem um outro na lista, mas não é toda hora que tem decimal e fração não, tá bom? Bom e velho fatório completamente. Aqui, ó, o que dá pra gente fazer, parece até diferença de quadrados, mas não dá pra fazer raiz quadrada de x, é colocar o x em evidência. x4 dividido por x, x3. x dividido por x, 1. Opa, olha a diferença de cubos aqui. Raiz cúbica de x3 é x, raiz cúbica de 1 é 1. Aí vem a segunda parte, o quadrado do primeiro carinha, como aqui está menos, aqui é mais, 1 vezes o outro, 1 vezes x dá x mesmo, e o quadrado do segundo, o quadrado de 1 é 1. Então essa aqui é a fatoração daquele bichinho ali, ó. Tá? Vamos lá. Não dá para colocar ninguém em evidência em todo mundo ao mesmo tempo, não é trinômio também, então de repente a gente tenta aqui agrupamento, ó. W3 e W5. De menor expoente, W5 por W3, W2, menos 4W3 dividido por W3, menos 4. E aqui, o 832, o MDC é 8. 8W2 por 8, W2. E menos 32 por 8, menos 4, que é um ótimo sinal para a gente. Aí, eu tenho, aqui do lado de fora, esse parzinho, e do lado de dentro, esse aqui. Soma de cubos, diferença de quadrados. Soma de cubos é o sexto caso, a gente viu agora há pouco. Raiz cúbica do primeiro, raiz cúbica do segundo. 1 vezes o outro, não, né? O quadrado do primeiro, perdão, agora que é menos 1 vezes o outro, mais o quadrado do segundo. E esse cara aqui é a diferença de quadrados. Raiz quadrada de W2 é W, raiz quadrada de 4, 2. Aí fica assim e assim. Vai ter uma coisa parecida com essa aqui na lista. Tá certo deixar assim, tá? Mas o que acontece? Quando você percebe que tem dois, tá vendo que esse cara se repete aqui, ó? A gente pode fazer o que é uma coisa vezes ela mesma? É ela ao quadrado. Então essa resposta pode aparecer assim, ó. Não significa que a de cima esteja errada, tá? Só precisa saber que é a mesma coisa. Beleza? E aqui uma ideia, já um exercício para dar uma ideia de como é importante muitas vezes a fatoração para a gente resolver um exercício como esse. Olha.
Ele quer o valor numérico dessa expressão para m igual a 99. Imagina que eu não tenho calculadora. Mesmo que eu tivesse, dá um trabalho enorme ficar trocando e põe ao cubo, e põe, multiplica, e soma e não sei o que, tá? Não vai precisar nada disso. E se eu não tenho calculadora, então é muito pior fazer isso aqui na raça, tá bom? Mas aí, se eu sou um cara esperto, estou treinado em fatoração e bato o olho aqui e já vejo o que está acontecendo, olha o que eu vou perceber, ó. Aqui dá para colocar o m em evidência, m3 por m, m2, m por m dá 1, então aqui vai ficar menos 1. Esse cara parece um trinômio quadrado perfeito, mas não é, porque aqui tinha que estar 2 vezes o primeiro vezes o segundo e não tem, tá? Então não dá para fazer nada com ele. Também não dá soma em produto, porque que número inteiro que somado, dois números inteiros, né, que somados resultam em 1 e a multiplicação também dá 1, não dá. Porque a multiplicação para dar 1 é 1 em 1. Mas se eu somar 1 com 1 vai dar 2. Então também não dá para aplicar aqui aquele caso. Mas vocês vão ver alguma coisa interessante aqui aparecer já nesse bichinho. E embaixo, ó, que a gente acabou de ver, a diferença de cubos. Raiz cúbica do m3 é m, raiz cúbica de 1 é 1. Aí vem o quadrado do primeiro, mais 1 vezes o outro, 1 vezes m é m, mais o quadrado do segundo. Olha lá, esse cara se repetindo aqui, ó. Eu vou deixar para o próximo passo fazer o corta-corta de uma vez só. M quadrado menos 1 é diferença de quadrados. Raiz de m2 é m, raiz de 1 é 1, então m menos 1, m mais 1. Então fatorei em cima, grosso modo o que eu fiz? É o que a gente estava fazendo nos outros exercícios, só que eu estou fazendo no numerador e no denominador. E aí, agora vem a parte divertida. Quando eu chegar num ponto em que está tudo fatorado, tudo multiplicando, cada um dos polinômios se multiplicando, eu posso vir fazer o meu corta-corta. M1 multiplicando, M1 dividindo. M quadrado mais M mais 1 multiplicando, M quadrado mais M mais 1 dividindo. E aí, ó, sobrou só isso aqui para mim. Agora ficou super fácil calcular, quer ver só? Quanto que é o M? 99. M mais 1, 99 mais 1. Então vai ficar 99 vezes 100, que dá 9.900. Então, fatoro primeiro, esse exercício é comum aparecer, tá, em concurso de bolsa, nas provas que eu vou dar, obviamente. De quando em quando ele surge aí, às vezes aparece alguma coisa assim no vestibular. Você tem que primeiro fatorar, não dá para sair trocando feito doido aqui não, porque os cálculos ficam lá e o tempo já era, tá bom? E finalmente o último caso que a gente vai estudar, polinômio cubo perfeito. Deixa eu puxar o bichinho aqui pra gente. Ele tem a ver com o nosso oitavo caso, tá? Cadê aqui? Tá quase lá. Esse aqui é o oitavo e depois eu separei, né? Oitavo e sétimo, tá? Isso aqui a gente vai ver num pacote só. Eu vou pegar, olha lá, a gente pegava assim, ó, o cubo de uma diferença, desenvolvia tudo, depois aprendeu a aplicar a regra para chegar aqui. Agora é o contrário, eu tô aqui e vou vir para cá, tá? Ele lembra um pouco o trinômio trinômio quadrado perfeito, tá? Então isso aqui a gente vai vir para cá, ó. E o que tem o negativo intercalando aqui menos, mais e menos, a gente vai vir para cá. E o que a gente vai ver agora é como é que a gente faz isso. Tá legal? Bom, parece realmente parecido com o trinômio quadrado perfeito, um pouquinho maior. Primeira coisa, salvo exceções que pode sempre ter pegadinha, no normal, no basicão, 4 termos. O polinômio cubo perfeito. Quase sempre ele vai vir organizado em ordem, ó. 3, 2, 1... e aqui seria o x0. Poderia ser 6, 4, 2, não importa, mas ele vai estar para a gente em ordem. Eu percebendo que ele está em ordem, eu vou verificar se o primeiro e o último termos têm raiz cúbica. Raiz cúbica de x3 é x e raiz cúbica de 1 é 1. Feito isso, eu sei que já dá vontade da resposta, mas eu preciso fazer a tal da verificação. E aqui no caso são duas. Então quando eu estou lá naquele produto notável, deixa eu voltar o bichinho aqui pra gente. Eu tinha cubo do primeiro, 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, 3 vezes primeiro vezes o quadrado do segundo, mais cubo do segundo.
Eu preciso fazer a verificação desses carinhas aqui, ó. Como que eu faço isso? O que seria essa verificação? 3 vezes o quadrado do primeiro, ou seja, o quadrado do x, vezes o segundo, e vou ver quanto que dá. Tem que notar se dá esse cara aqui, ó. Observe que resultou bonitinho. Depois, 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo. 1 ao quadrado é 1 vezes 3, dá 3x. Resultou ali, ó. Então, eu preciso comparar isso com isso e isso com isso. Quando essas comparações coincidem, aí eu tenho certeza que eu tenho aqui um polinômio cubo perfeito. E aí é sossegado. Como que vai ficar? O primeiro valor que eu encontrei aqui na raiz foi o x, o segundo valor foi o 1. Como é um polinômio cubo perfeito, isso aqui está elevado ao cubo. Então o que eu fiz? Eu saí daqui e vim para cá. Agora a gente vai praticar. Vai ser indiferente o mais ou menos. Vocês vão notar que isso não vai causar problema nenhum para a gente. Essas verificações, quando o exercício pedir, que nem tem na lista, vocês têm que mostrar. Não falou nada, pode fazer de cabeça. E cuidado, que tem hora que isso aqui parece um polinômio cubo perfeito, você não faz verificação e às vezes um agrupamento. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. Bom, raiz cúbica de x3 é x. Raiz cúbica de 1 é 1. O menos não importa aqui pra gente, só na hora de dar a resposta. As verificações. 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. Eu estou sendo redundante porque eu acabei de fazer, só mudou o sinal, mas tudo bem. Como que vai ficar isso aqui? A mesma história, ó. x1, só que agora, como eu estou vendo que tem menos no meio do caminho ali, ó, é a mesma historinha. Então, observe que o caminho de volta aqui entre o que seria lá nos produtos notáveis, o sexto caso e o sétimo caso, perdão, entre o sétimo e o oitavo, aqui a gente transforma numa coisa só. Independentemente do sinal, não vai alterar em nada o meu raciocínio. Tá? Então vamos praticar um pouquinho. Olha lá. Raiz cúbica de 27m3, raiz cúbica de 27, 9 de m3m. Raiz cúbica de 1, 1. Bobeira, né, gente? Que raiz cúbica de 27, 9 aí tem a dó, né? Raiz cúbica de 27, 3. Eita, nós, o professor Zé Ruela. Aí. Agora, verificação 1, verificação 2. 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. Quanto que vai dar isso? 3 vezes 3 ao quadrado, 9, m ao quadrado, m2, vezes 1. 3 vezes 9, 27m2, o que é ótimo. Olha o 27m2 ali. 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. O quadrado de 1 é 1, vezes 3, 3, vezes 3, 9m, que é ótimo, olha o 9m lá. Então, realmente, esse aqui é um polinômio cubo perfeito. Basta colocar o 3m, como está tudo positivo, mais 1 elevado ao cubo. Então, o que mais demora, na verdade, é esse pedaço aqui, essa verificação, né? Olha lá, raiz cúbica de 8W6. Raiz cúbica de 8 é 2, de W6, W2. Depois eu tenho raiz cúbica de Y6, que vai ser o quê? Y2. Muito bem. Verificação, verificação. 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. Bom, o quadrado de 2 é 4, o quadrado de W2 é W4. 3 vezes 4, 12. W4, Y2. Ótimo, olha aqui, ó. O sinal não importa. 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. 3 vezes 2W2, o quadrado de Y2, Y4. 3 vezes 2, 6. Y2W4, que é ótimo. Olha ele aqui, ó. Falei errado, Y2W4 ao contrário, né? W2Y4. Então, as verificações coincidiram. Isso aqui é ótimo pra gente, tá? 2W2 menos, por que eu sei que é menos? Olha, mais, menos,
y2 elevado a 3. Xiii, lá vem fração, né, para alegria geral. Mas pelo menos não tem com decimal, ó. Ah, tem sim. Aí tá acabando. Bom, raiz cúbica de A30 sobre 27. Raiz de A30, vou dividir o expoente pelo índice, A10. Raiz de 27, raiz cúbica, né? 3. Raiz cúbica de 27 sobre A30. Isso aqui não precisa pensar muito, só inverter. 3 sobre A10. Agora as verificações. 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. Então o que eu botei aqui? 3 vezes 10, A10 ao quadrado dá 20, sobre 3 ao quadrado 9, vezes 3, sobre A10. Agora eu consigo simplificar algumas coisas. 3 vezes 3, 9, dividido por 9, sobra 1. A10 dividido por A20, perdão, A20 dividido por A10, dá para eu simplificar, sobra um 10 aqui no expoente, porque eu subtraio o expoente, né, na divisão. Então ficou A10, o que é um ótimo sinal, olha ali, ó. A outra verificação, 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. E aí eu vou ter 3 vezes o primeiro vezes 9 sobre A20. Mais ou menos o que a gente acabou de fazer. Só que agora eu consigo simplificar só isso com isso, ó. E A10 com A20, como que vai fazer aqui agora? Eu subtraio o expoente, eu tenho 10 aqui, esse 20 vai virar 10 embaixo. Então 9 a 10, olha ali, ó. Então realmente esse aqui também é um polinômio cubo perfeito. Eu ponho o primeiro carinha, mais, porque está tudo mais, o segundo carinha. Dá vontade de cortar, não pode, porque a edição, se fosse ver, a gente cortava tudo aí. Já era. Ok? Aí, um fatório completamente a expressão. Então, eu coloquei isso aqui de propósito para que vocês notarem que sem verificação vocês vão cair em cilada. Ah, esse aqui legal, ó. Polinômio cubo perfeito. Tem raiz cúbica, tem raiz cúbica. Mas faz verificação aí para você notar o que acontece. Se eu fizer a verificação, a raiz cúbica de x3 é x. A raiz cúbica de 27 é 3. Então, a verificação, 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. Olha quanto que deu já. Já falhou. Não precisa nem testar outro. Não é um polinômio cubo perfeito. Tá? Mas se eu analisar aqui e aqui, eu consigo ver que é um agrupamento. Eu vou colocar o x2. x3 por x2 dá x. Opa! 3x2 por x2 dá 3. E aqui eu posso colocar o 9. O 9 é o MDC de 9,27. 9, menos 9, né, dividido por menos 9, vai dar 1, então 1x. E mais 27 por menos 9, menos 3, o que é um ótimo sinal. Aí, ó, x2 menos 9 e esse x3, x menos 3, né, formou outro parzinho. Só que aqui eu tenho uma diferença de quadrados. Raiz quadrada de x2 é x, raiz de 9 é 3. Cuidado aqui. Esse cara eu fatorei e virou tudo isso aqui. Ainda tem um outro x3 ali, ó. Tá? Eu estou fatorando a diferença de quadrados e chegando aqui. Pode dar resposta assim, x mais 3 vezes x menos 3 vezes x menos 3? Pode. Mas o normal é aparecer assim, ó. Como tem uma coisa multiplicando ela mesma, o normal é vir assim a resposta, ó. Tá bom? Então, tome cuidado que o que parece muitas vezes não é. Por isso que é necessário, sobretudo em prova, tá na tarefa, tal. Beleza, na lista aí na sua casa, tal. Depois, se não chegar na resposta, você consegue voltar a verificar. Agora, numa prova, é bom fazer verificação, até no papel, para não cometer erro e não achar que é uma coisa e depois ser outra. Tá? E o último exemplo, não tem mais um. Nossa, eu falo que acaba, não acaba, né, gente? O polinômio a seguir representa a medida do volume de um cubo. Então, só para lembrar o que é volume de um cubo. Aresta vezes aresta vezes aresta, ou aresta ao cubo. Quando foi feita essa aresta ao cubo, chegou aqui.
E aí é um exercício de trás para diante. Ele deu um volume e quer saber qual é a medida da aresta. Se ele desse, por exemplo, o seguinte, ó, a aresta vale A mais 3. O que eu ia fazer? A mais 3 ao cubo, para calcular o volume. E aí desenvolver esse produto notável e tal. Agora é o contrário. Eu tenho volume e quero achar a aresta. Então é o caminho invertido. Então olha lá. O volume é tudo isso aqui. É um polinômio, cubo perfeito provavelmente, mas vamos verificar realmente se é. Então, raiz cúbica de x3, x. Raiz cúbica, esquece a vírgula, de 1331 é 11. Então, como tem vírgula, vai ser 1,1. Mas, gente, de cabeça vai fazer? Não. Monta no rascunho, faz igual o professor Aldo ensinou. Eu já falei de novo no ano passado, ela também no outro sétimo. Esse ano eu já falei de novo. Tá? Raiz, você já sabe como é que faz, não precisa ficar repetindo. Só que agora eu tenho as verificações. Um exercício desse você poderia, sem problema nenhum, deixa eu pegar outro rascunho. Fazer como eu vou fazer aqui no rascunho essas verificações. Verificações. Ok? 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. 3 vezes 1,1, 3,3, x2. Perfeito, olha ali. 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. O quadrado de 11 é 121, de 1,1, 1,21. E 3 vezes 1,21 dá 3,63x, o que é ótimo. Então realmente é um polinômio cubo perfeito. Então está faltando o que aqui? Esse cara. Então o volume, quando eu fatoro o volume, eu obtenho isso aqui. O que é volume mesmo? Volume é aresta ao cubo. Quem é que está ao cubo aqui? Ó? Aresta ao cubo, isso aqui é aresta ao cubo. Então, a aresta desse cubo aqui, então é um exercício de trás para diante. Eu dei o volume, fatorei, desculpe, cheguei aqui no binômio elevado ao cubo. Esse binômio está no lugar da aresta, porque o volume do cubo é a medida da aresta elevado a 3. Quem é que está elevado a 3? X mais 1,1. Então isso aqui é justamente a aresta do cubo. Agora ele quer a área de cada face do cubo. Quando eu faço um cubo, quando eu tenho um cubo, a aresta seria essa medida aqui, ó. Isso aqui, ó, vou pôr em vermelhinho. Cada segmento desse é aresta. Eu quero a área de uma face, tá? Cada face do cubo é um quadrado, então eu preciso da área de um quadrado. A área de um quadrado, para quem não se recorda, é lado ao quadrado. Aqui no caso, o lado do quadrado, ó, se eu der destaque para esse aqui da frente, tanto faz qual você escolher. Tá, ó. O lado dele é justamente a aresta, é o x mais 1. Então x mais 1, x mais 1, x mais 1, x mais 1. Então a área de cada face vai ser a aresta ao quadrado. Opa, produto notável. Espera aí que faltou aí 1,1. Aqui a gente dá uma relembrada lá naquele primeiro produto notável que a gente mais usa, inclusive, tá? Nossa, mas hoje está difícil esse corretivo aqui, viu? Não estou contente. Espera aí, deixa eu arrumar melhor isso aqui, pelo amor de Deus. Coisa mais feia. Agora melhorou. Olha lá. Então, produto notável. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então a área de cada face do cubo vai ser representada pelo seguinte trinômio: x2, 2,2x, que é essa continha do meio aqui, e 1,1 ao quadrado, 1,21. Isso aqui então é o polinômio ou trinômio que representa a área de cada face do cubo em questão. Tá? E agora, finalmente, o último carinho. Imagina então, ó, mais uma vez, a utilidade aqui da nossa fatoração. Imagina que eu precisasse calcular o valor numérico disso aqui com esse numerão. Imagina eu trocar aqui, pelo amor de Deus, ficar 493 ao cubo, 493 ao quadrado vezes 21, 493 vezes 147. Meu Deus do céu.
depois fazer conta embaixo, depois dividir, ó, e sem calculadora então, nossa, esquece. Mas os mais espertos vão pegar as manhas de fatorar muito rapidamente isso aqui. E aí aqui em cima eu consigo ver, ou pelo menos eu posso provar fazendo as verificações, que é um polinômio cubo perfeito. Então raiz cúbica de n3 é n, raiz cúbica de 343 é 7. Pode fazer as verificações 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, então 3 vezes 7, 21n2. 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, 3 vezes o quadrado do segundo é 49, 3 vezes 49, 147n. Isso pode fazer no papel, pode fazer de cabeça quando for tarefa, mas em prova faça no papel. Não precisa mostrar, mas faça. Não vá fazer de cabeça, pelo amor de Deus. Embaixo é um trinômio. De repente aqui pode ser um trinômio quadrado perfeito. Raiz quadrada de n2 é n, raiz quadrada de 49 é 7. Então eu acho que é isso aqui, mas vamos verificar. 2 vezes o primeiro vezes o segundo dá 14n. Olha como agora ficou fácil, eu fatorei. Aqui eu tenho 3 dele, aqui eu tenho 2. O que eu posso fazer? Simplifica, olha o que sobra pra gente. Olha que moleza que o exercício fica. n mais 7. Mas quanto que vale o nosso n? 493. Mais 7. Então, aquele trambolhão lá muito facilmente, rapidamente, resulta em 500, mostrando aqui uma das grandes utilidades de fatoração, que é simplificar os cálculos, tá? Bom, gente, com isso a gente encerra essa parte de fatoração. Agora é prática, tá? Isso aqui tem que fazer. Tem que pegar as listas aí, tarefa, o que vocês tiverem para fazer e mandar bala, tá? Não adianta ficar só com essa aulinha aqui e achar que aprendeu. Se não praticar, esquece, tá bom? Então, boa semana para vocês. Até mais. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.